Na aula de hoje eu vou ensinar os segredos da modelagem em açúcar. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e hoje eu vou fazer um ursinho bem fofinho, todo em açúcar, mas, claro, senão não seria uma modelagem minha. Vamos pintar no final. E aqui eu já vou mostrar todos os materiais, mas antes, para quem já me conhece, aproveita, já deixa logo o like, porque sabe que esse conteúdo, o final, vai valer a pena. Agora, se você está chegando nesse momento, não sabe quem eu sou, espera um pouquinho, assiste até o final, e aí sim, se esse conteúdo for relevante para você, for interessante, aí deixa o seu like, se inscreve, comenta, começa aí a acompanhar. E como é que você vai acompanhar o nosso conteúdo aqui? Aqui embaixo na descrição tem o grupo do WhatsApp. Clica nesse link porque lá você fica sabendo de tudo, live, aula surpresa, aulas de domingo, enfim. Lá no Instagram não, gente, no WhatsApp tem todas as informações. Mas já que eu falei do Instagram, aproveita também, me segue lá no Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, agora sim que dei todos os recados, bora lá trabalhar. E aqui eu já vou começar a falar da parte principal, que é a massa. Essa massa eu já misturei pastilhagem e pasta americana. Eu não vou trabalhar somente com a pasta americana e acrescentar CMC, porque depois isso vai expandir, porque o CMC, para quem não sabe, ele é um expansor, então ele pode deformar toda a modelagem. Por isso, eu misturei 50% de cada um aqui. Então, eu tenho 50% de pastilhagem e 50% de pasta americana. E por isso, ó, vou até abrir aqui, pegar um pedacinho, fica uma massinha bem mais firme para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela é flexível, eu consigo modelar e ela vai secar firminha, durinha, e a gente tem um resultado maravilhoso. Então, aqui da massa. Agora, para a gente ter uma modelagem bem bacana, é importante que a gente pese o resultado de cada etapa. Ou seja, cabeça, corpo, bracinhos, tudo vai ser pesado, tá? Eu já vou deixar as porções certinhas e depois é só modelar. E eu vou trabalhar com essas estequinhas, olha, que são de borracha, de silicone. Tá vendo? Elas são ótimas para a gente conseguir tirar qualquer marquinha que fique e fazer também os detalhes de olhinho, enfim, todos esses detalhes a gente consegue fazer aqui com essas estequinhas. E algumas, como é o caso dessa, tem boleadores pequenininhos até para a gente fazer os furinhos de colocar olho, nariz, essas coisinhas, orelha, tudo eu tenho aqui nesses boleadores menores. Mas mesmo assim, não tem problema, pode fazer com qualquer outra ferramenta e depois eu vou mostrar aqui no passo a passo. E uma coisa importante que a gente precisa para a estrutura, eu peguei aqui, olha, um palito desses de churrasco mesmo, só que eu cortei a pontinha, tá? Para não machucar. Eu simplesmente cortei aqui com alicate e eu estou com o isopor da altura do bolo que eu vou trabalhar depois. Por quê? Exatamente para a gente conseguir fazer a estrutura certinha e depois eu só vou cortar aqui no final para pegar bonitinho esse ursinho que eu vou fazer sem que afunde ele no bolo. Ele vai ter uma estrutura central que vai apoiar até a base do bolo. E mesmo assim, depois no bolo, a gente aplica duas estequinhas aqui para conseguir manter o peso dele, porque ele vai ter um peso que pode acabar deformando o bolo. Então, nesse caso, a gente depois coloca duas estequinhas aqui assim, vai dar tudo certo. Então, vou começar a medir da base da cabeça com 30 gramas, tá? E essa proporção da cabeça que vai me passar a referência para todo o resto. Ou seja, se a minha cabeça tem 3
vamos dizer 3, eu não vou colocar a medida do 0 no final, e eu quero esse corpinho bem rechonchudo, o que eu vou fazer? Então, vamos medir aqui, eu vou fazer 3 vezes a medida para o corpinho, 90 gramas. Então, aqui eu já tenho, então, vou unir, e aqui eu tenho a medida, o peso do corpinho dele. Então, a gente vai ter uma massa, olha, com um volume 3 vezes a medida da cabeça. Para os braços, eu vou dividir por 3. Ou seja, eu vou fazer 10 gramas para o bracinho. E quando a gente faz dessa forma, eu tenho tudo com a mesma medida. Se eu quiser fazer vários ursinhos iguais, pelo menos no mesmo tamanho, pode ser que a modelagem saia um pouquinho diferente uma da outra, mas a gente tem a medida certinha de cada um deles. Eu tenho para os bracinhos, ou seja, eu aqui vou dividir 5 gramas para cada um. Já vou até porcionar, já deixar separadinho. 5, aqui também tem que ter 5 gramas. Então, aqui eu tenho cada bracinho e a mesma coisa eu vou medir para as perninhas. O corpo vezes 3, pernas e braços divididos por 3. Pronto, então aqui já tenho uma perninha e outra perninha. Opa, maravilha, 5. Então, já tenho cabeça, corpo, membros. Agora vou pesar também a orelhinha. E a orelhinha, eu não preciso mais do que 1 grama para cada orelhinha. E a mesma coisa, aqui pesei também 1 grama para o focinho. O rabinho, eu vou pesar também mais ou menos a mesma coisa. E temos todas as medidas aqui certinhas. Aí não tem erro, a gente vai fazer sempre do mesmo jeito. Tudo medido e eu vou então começar. Já tenho aqui tudo porcionado, fica muito mais fácil para quando eu for pegar e fazer cada etapa. Deixo fechadinho aqui no saco com zip. E aqui, olha, é importante, eu vou sovar separado para amolecer um pouquinho, essa massa estava parada. E a gente não pode deixar nenhuma marquinha. Quando eu faço, ó, deixa eu fazer aqui uma bolinha, e fica essas marquinhas de emenda. Tudo isso a gente tem que tirar. E como eu faço para tirar essa marca que fica? A gente tem que colocar realmente força na hora de bolear. Eu vou bolear sempre pressionando essa massa para retirar todas as marquinhas dela. Quanto mais pressão eu colocar, melhor, mais lisinha ela vai ficar. Depois que eu boleei bem e tirei todas as marquinhas, aí sim eu vou começar a dar a forma. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou, primeiro faço a bolinha e depois eu venho fazendo uma forma de coxinha, olha. Então eu vou pegar somente um lado e vou fazer a forma aqui de coxinha, tá vendo? Fiz a coxinha, agora com esse lado aqui da mão eu vou afundar, fazendo uma curvinha para marcar a barriga, ó. Eu apoio aqui no centro da minha mão, fiz a coxinha para fazer a base para depois encaixar a cabeça e aqui com esse lado da mão eu venho boleando e afundando para fazer a base da barriga, ó. Depois só ajusta, mas deixa eu mostrar aqui como fez uma barriguinha, tá vendo? Aqui eu consegui deixar a barriguinha bem para frente, só pressionando com esse lado aqui da mão, ó. Feita essa primeira base, eu agora vou medir a altura que eu vou querer aqui da escultura total. Eu vou furar bem aqui no centro, um pouquinho mais até para trás, empurrar até a base, até encostar aqui embaixo no isopor, olha. E vou medir, eu vou furar de ponta a ponta e vou medir a altura que eu quero desse ursinho. Então eu já tenho a estrutura, a coluna dele central aqui. E agora eu vou cortar com um alicate, porque depois a gente só vai encaixar mais ou menos na metade da cabeça. Então eu não quero que perfure a cabeça toda, tá vendo? Eu não vou perfurar a cabeça, eu quero que pegue mais ou menos na metade. Então eu vou cortar nessa altura aqui. Se quiser,
também pode fazer, olha, a barriguinha. Se quiser, também pode fazer esse movimento com o polegar, olha, para marcar a barriguinha aqui. Vamos para a cabeça e a mesma coisa, olha. Eu vou bolear colocando força, porque eu quero tirar todas as marquinhas. Agora sim, olha lá, a bolinha toda bem lisinha. Eu vou fazer exatamente a mesma forma que eu fiz ali. Então, eu venho aqui, olha, também com esse lado e vou fazendo um efeito de curva, olha, para conseguir afundar e fazer a parte onde vão ficar os olhinhos. Olha aqui de ladinho como fica. Então, aqui eu tenho a base para os olhos e aqui na frente, depois a gente vai colocar a parte do focinho, boca, mas isso a gente vai trabalhar depois com as estequinhas. Só que a única diferença é que aqui eu fiz um formato de pera, tem uma pontinha a mais e a cabeça ficou mais redondinha. Eu não fiz, eu posso até achatar um pouquinho aqui, olha, apoio o polegar e achato um pouquinho, tirando a forma, sempre alisando com a mão, mas eu consigo ter mais uma forma de cabeça realmente, ó. E aqui, nesse momento, eu vou passar um pouquinho só de colinha de CMC e eu não quero que essa cola vaze. Eu vou passar, inclusive, um pouquinho no palito também, e é pouquinho, tá? Porque eu não quero que essa cola escorra. E vou posicionar bem no centro da cabeça. Olha lá, aqui pode ser até, se quem quiser fazer outros personagens em cima dessa base, é só mudar o tipo de orelha, botar algum chapéu, poderia até fazer um bonequinho de neve. Como eu quero fazer um ursinho, como se fosse um urso de pano ou pelúcia, enfim, eu vou pegar uma carretilha, tá vendo? Pode ser dessa bem dentadinha ou com dente maior, eu vou fazer com dentinho maior. Eu vou marcar o centro de ponta a ponta, olha. Então, vem pertinho no centro e vem girando. E por que eu fiz isso depois montado? Exatamente para pegar na mesma linha. E vou fazer isso pro verso também. Então, aqui no topo e no verso do boneco. Então, todo ele tá aqui marcadinho no centro. Agora, eu vou fazer o bracinho e a perninha. Eu vou bolear, sempre lembrando de tirar, pressionando bem para tirar todas as marcações. E vou fazer uma conchinha mais alongada. Então, ó, eu vou literalmente pressionar a bordinha e vou alongar. E eu quero medir para fazer as duas aqui bem igualzinho. Então, eu vou deixar aqui, olha, esse daqui tem 3 centímetros e vou fazer igual no outro. Então, gira bem, aperta, tirando todas as marcas, para fazer a coxinha bem alongada e mede para ficar igualzinho. Olha lá, como tem o peso igual, fica muito mais fácil a gente chegar no resultado para botar dos dois lados. E agora aqui, para me ajudar, eu já vou marcar essa parte mais gordinha. Então, marquei com aquela e aqui eu consigo dobrar, olha, fazendo uma curvinha da mão realmente. Eu aqui peguei como se fosse uma faquinha, só para poder marcar, e venho com uma outra mais lisinha, só para não ficar nenhuma marcação de corte de fato, ó. Então, alisei e fiz. E posso até, ó, bater na bancada para ficar retinho aqui na ponta, tá vendo? Então, aqui, bate aqui a pontinha, só para ficar com a base retinha. Então, aqui eu já tenho uma perninha e o pezinho. E depois eu vou só dobrar um pouquinho, mas como eu quero fazer um igualzinho ao outro, a gente vai medir e do mesmo jeito, olha, eu aliso aqui na base para ter o resultado do mesmo tamanho das duas perninhas, tá vendo? Olha, para a gente conseguir fazer as duas perninhas do mesmo jeitinho. E para poder acompanhar o corpo, eu só vou, olha, dobrar
cada uma para dentro. E aqui eu vou achatar um pouquinho a base para eu conseguir colocar embaixo do corpinho e deixar secar. Então, olha lá, a pontinha eu achatei aqui das duas perninhas. Vou passar um pouquinho exatamente nessa parte que eu achatei. Passo um pouquinho da cola, vou levantar aqui só um pouquinho e vou posicionar cada uma de um lado e apertar. E importante é que você observe essa linha que foi traçada no centro para ele ficar aqui, olha, equidistante, tá? Não coloca uma perninha em cada posição, coloca as duas perninhas no mesmo sentido. Até tirei aqui para ficar fácil de visualizar. Então, olha lá, aqui eu vou pressionar. Inclusive, se quiser, já que eu retirei, eu posso pegar aqui, olha, a estequinha e com um pouquinho da cola eu venho alisando para unir. Então, com essa estequinha de borracha, eu venho alisando e colando a perninha. E volto aqui para a posição. E com a estequinha, olha, venho aqui e passo um pouquinho mais de cola e venho alisando e colando também a lateral dela, ó. Não só a base, como a lateral também. Passo um pouquinho de cola, lembrando que não é excesso, tá? É só um pouquinho para ela poder fixar. Agora os bracinhos, repito o processo. E o bracinho eu vou também alongar do mesmo jeito da perna, porém eu não preciso marcar a mãozinha, eu só vou marcar a dobra do braço. Então eu vou pegar aqui mais ou menos no meio e vou do mesmo jeitinho, olha, marcar aqui esse centro para poder dobrar. Mas antes de dobrar, eu vou medir a altura dos dois. Então faço a bolinha, trago para a ponta e alongo aqui do mesmo jeitinho, olha, eu posicionei com 3 centímetros. Marco para esse braço poder dobrar e fazer aqui de ladinho, quando ele vai segurando a barriga, ó. Então, faço um dobrado para um lado e o outro para o outro lado, para ele poder, então, abraçar essa barriguinha. E aqui, naquela altura, onde eu marquei o centro aqui da barriguinha, é o ponto, eu vou marcar até aqui, ó, fazer uma bolinha de cada lado, exatamente nessa altura que eu vou posicionar os bracinhos. Então, venho só com uma gotinha e vou pressionar. E novamente eu venho aqui, olha, com a estequinha e aliso para ficar firme. Na parte interna também vou passar um pouquinho de cola e aí eu consigo deixar ele aqui, olha, bem certinho com a mãozinha na barriga. Do outro lado a mesma coisa, passei colinha na parte interna, posicionei e venho só com a estequinha que está levemente úmida e vou tirar a emenda. Agora vamos para as orelhinhas e para fazer o furinho, a parte côncava da orelhinha, eu venho com um boleador e aperto do meio para a base, olha lá. Com as duas orelhinhas aqui, eu vou posicionar a lateral, só marcar aqui com a estequinha e agora eu vou colar. Então, só vou colocar uma pontinha de cola de cada lado e com o próprio boleador eu posiciono aqui e aperto. Olha lá como ele já encaixou, só apertando com o boleador. Olha de cima como fica e aqui do outro lado a mesma coisa. Então, já tá bem com carinha de urso, mas para complementar, agora vamos para os olhos e o focinho. Fazer a bolinha, só que dessa vez eu vou formar um triângulo. Então, eu venho fazendo aqui um triângulo, pressionando entre os meus dedos, olha. E vou achatar um pouquinho para esse focinho ficar não tão gordo, olha, ele vai ficar mais fininho. Então eu pressiono e com isso ele aumenta a lateral. E aqui na pontinha eu vou dobrar um pouquinho para baixo porque eu quero que essa parte de cima fique redondinha.
Eu não quero ela retinha, tá? Então aqui eu quero ela redondinha, então eu venho dobrando um pouquinho a bordinha para fora. Passo um pouquinho de cola no verso e vou posicionar bem no centro dessa linha. Olha lá, tô bem no centro da linha e venho com a estequinha unindo e vou colar ele todo para ficar bem firme, tá? Eu não quero que ele tenha a sensação que está saindo, eu quero ele bem juntinho. Então eu venho alisando toda a borda e unindo. Então, olha, eu venho pressionando toda a volta com calma, tá? E pode colocar um pouquinho mais de cola se quiser. E eu tô pressionando com a mão também para não ficar com o relevo tão alto desse focinho. E essas estequinhas, elas são boas porque elas vão deixar uma marca muito suave. Eu consigo unir uma peça a outra sem que deixe riscos, ela vai ficar bem suave. Agora que ele tá todo encaixadinho, eu peguei mais uma pontinha realmente, bem pouquinho. Eu só vou fazer um outro triangulinho, então faço uma bolinha e aperto aqui, faço um triangulinho, um triângulo bem pequenininho mesmo, e vou colocar aqui no topo do focinho. Então, olha, bem aqui no centro, põe um pinguinho só da cola e posiciono aqui o focinho. Coloquei o focinho bem no centro e, como eu falei agora, com um boleador bem fininho ou um palito de dente, enfim, eu vou só marcar os furinhos do nariz. Então, eu venho dos dois lados e marco aqui o furinho, mas lembrando que o focinho ele tem um biquinho, tá? Ele faz sempre esse triângulo, mas tá aqui bem no centro. E agora eu posso fazer ou com um bisturi ou com uma estequinha. Eu só vou marcar afundando um pouquinho aqui ao centro e aí eu vou riscar duas voltinhas. Posso fazer com o próprio boleador ou até mesmo com alguma outra estequinha de ponta. E eu gosto sempre de afundar aqui, olha, fazendo um furinho maior para marcar a boquinha. Então faço uma leve curva e um furinho aqui na ponta. Depois na pintura vai ser muito mais fácil visualizar, mas aqui eu só estou afundando para fazer a marcação da boquinha. E com o boleador eu marco aqui também afundando os olhinhos. Afundei os olhinhos, a mesma coisa que eu fiz, eu pegar um pedacinho só e vou fazer uma bolinha e vou posicionar aqui dentro. Então, duas bolinhas iguais, bem miudinhas, com o próprio boleador, olha, eu pingo só uma gotinha e pronto, olha, só coloco o olhinho. Agora vamos colocar o rabinho. Eu só vou colocar aqui, faço uma bolinha e vou pressionar ali na parte central, onde tem a linha. Eu faço só um pontinho de cola e pressiono o rabinho aqui, colando também com as estequinhas, ó. Então aqui eu venho pressionando e vou colar. E nesse caso, eu posso fazer uma textura com a própria estequinha. Eu aproveito e faço uma pequena textura também. Posso batendo assim para fazer uma textura desse rabinho. Então, aqui o ursinho todo modelado e também, olha, o rabinho dele, todo acabamento. Vamos para a parte da pintura. Eu vou usar os corantes da Luli Candy. Eu misturei o marrom com o amarelo, marrom chocolate, então um marrom bem escuro com o amarelo, e eu vou pintar ele por inteiro. Olha que legal como é que fica já essa brincadeira da pintura. Tudo começa a sobressair. Então, pinta a peça toda por inteiro. E o legal da modelagem pintada é que ela não fica com aquele aspecto chapado. Principalmente para bichinhos fica muito legal porque dá a sensação de pelo. E aqui eu só diluí no álcool de cereal para secar bem rapidinho. Não esquece de pintar embaixo dos bracinhos, embaixo da orelha, todos os cantinhos. Depois da peça seca, se você observar, e seca super rápido, olha, aqui tem um cantinho que ainda não pintou, que ainda tá faltando alguma área
ou que ficou de repente manchadinho, volta e complementa. Agora que eu tenho toda a base, eu venho com outro pincel e começo a colocar os destaques. E aí eu venho com um pincel branquinho e vou marcando aqui, misturo um pouquinho com aquela cor da base do fundo e venho aqui, olha, vou marcar e olha como faz uma diferença. Depois dele seco, eu venho com bastante cuidado, contornando aqui o focinho, e ele não vai ficar um branco branco, ele vai ter mais ou menos o mesmo tom do fundo. Eu vou virar para pegar aqui toda a parte para fazer esse destaque. Eu vou marcar também a sola do pé, olha. Então, com um toquezinho mais clarinho, eu vou marcar, fazer uma bolinha naquela área que a gente deixou lisinha. Eu vou marcar uma bolinha de cada lado. E agora, com um pincel bem fininho, eu venho só com o marrom. E aí, eu vou fazer 3 bolinhas em cada patinha, sendo que no topo eu vou fazer 2 bolinhas maiores e embaixo não vai ser bem uma bolinha, vai ser uma forma mais alongada, uma elipse aqui. Então eu venho, olha, fazendo essa curvinha mais alongada, uma bolinha esticada, vamos chamar assim. E aí, eu falei que eu ia botar 2, mas vou botar 3, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, por isso é importante ser um pincel bem fininho, tá? Porque aqui é uma área pequenininha, então eu vou fazer 3 bolinhas só. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou pintar aqui o focinho e vai fazendo devagarinho, sem pressa. E aqui eu vou também traçar uma linha na área que eu afundei. Então eu venho com esse pincel fininho e vou marcar a boquinha. Com o mesmo pincel, agora com o preto, eu vou pintar os olhinhos. Então, novamente, bastante cuidado para não borrar, tá? E agora, com um pincel sequinho, eu vou pegar um rosa bem clarinho. Eu misturei o pitanga com mais branco até do que o próprio pitanga, então rosa bem clarinho, e eu vou bater aqui na bochechinha, olha. Então o pincel está seco, só para dar aqui aquela bochechinha levemente rosada. E a mesma coisa eu vou fazer dentro da orelha, mas dessa vez com o pincel seco, tá? E só para dar um charminho, eu vou aplicar uma sobrancelha e eu vou traçar um risquinho. Então, olha, o pincel ele tem que estar bem juntinho, traçar só um risquinho de cada lado. E esse traço tem que ser bem fininho, tá? Então, faça só com a pontinha do pincel, não encosta o pincel por inteiro. Se não quiser o traço tão aparente, volta com aquele pincel grande e bate um pouquinho do álcool, mas é de levinho, tá? Só para não ficar muito marcado, mas ele já fica com o efeito da linha. Eu não quero apagar a linha, é só para tirar e misturar um pouquinho com o excesso, com a base. Está aqui a pintura dele e agora eu vou aplicar uma fitinha nesse pescoço. Então eu peguei um pedacinho da massa, abri bem fininha e eu fiz uma tira mais larguinha, mas eu vou plissar, ou seja, eu vou dobrar ela para fazer um vinco. Eu vou dobrando, olha, e fazendo uma marca em toda ela para ficar com cara mesmo de fitinha de cetim. E aí eu passo aqui em toda a volta e vou botar um pinguinho de cola. Aproveito a estequinha, olha, para dobrar ainda mais a pontinha para poder encaixar o lacinho. Venho aqui, inclusive, ó, com a própria estequinha, faço algumas voltinhas para essa fita, olha, ficar com cara de fita realmente. Então eu venho ajeitando, posicionando em todo o entorno como se fosse uma fitinha que estivesse aqui no pescoço. Não coloca a fita toda certinha não, porque fica artificial, deixa ela como se fosse soltinha mesmo, olha. E na mesma medida eu vou cortar 2 tirinhas
podem ser tamanhos diferentes para fazer a pontinha do laço. Então, olha, eu vou dobrar aqui na base e faço uma dobrinha, colo aqui, ó, fazendo uma pontinha, vincando realmente, tá vendo? Então, vou colar um pouquinho, botar um pontinho de cola e com a própria estequinha eu aperto, posiciono, dobrando. Vou fazer uma outra um pouquinho menor, não precisa ser do mesmíssimo tamanho. Então, olha, faço uma pontinha aqui menor, dobrando também. Do mesmo jeitinho, aperto aqui com a pontinha da esteca. E agora, por enquanto, só tá a pontinha. Agora, com outra bem retangular aqui da mesma medida, eu vou unir as pontinhas também fazendo do mesmo jeito, olha, fazendo um biquinho e vou unir as pontinhas. E com a estequinha eu vou lá e pressiono para colar. Vou botar só mais uma pontinha de cola. E agora, o meinho, eu pego um pedacinho só, passo só o nozinho, ó, e vou também pressionar do mesmo jeitinho, só que não no centro. Eu venho apertando no entorno e aí eu consigo colar o nozinho. Deixo secar e aí pode tanto deixar dessa cor ou pintar. Eu vou pintar com o amarelo e vou pintar até, se quiser, no caso eu vou deixar só o amarelo bem clarinho, mas pode também botar dourado, enfim, pode brincar aí à vontade, mas olha como fica um laço muito natural, como se fosse realmente uma tirinha que eu tivesse amarrado no pescoço. E a pintura, no caso, como eu quero um efeito bem aquarelado, eu não vou pintar o laço por inteiro. Cuidado só para não pintar o ursinho de novo. E lembra de pintar também por dentro, tá? Aqui, para acelerar, eu não deixei secar por completo, mas o ideal, deixe secar por completo para não correr o risco de quebrar esse lacinho. E tá lá o ursinho fofésimo, com uma modelagem que vai fazer sucesso em qualquer bolo. E aqui ele prontinho, olha, de todos os lados. A pintura, como eu expliquei, ela faz esse efeito, principalmente para os bichinhos, como se fosse pelo. Então, não fica aquela modelagem chapada, dá uma tridimensionalidade diferente. Não só o efeito 3D, a gente tem um quê a mais quando aplica pintura na modelagem. Então, se você gostou, aproveita, dá logo o like aqui embaixo e qualquer dúvida, comenta que eu também vou te responder o quanto antes. E eu te espero na próxima aula.